Oi, gente. O jornalista esportivo Juca Kfouri, dando entrevista para o Leandro Demore, questionou por como é que um negro pode votar em Bolsonaro, entre outras coisas. Eu vou assistir esse vídeo, que é um vídeo curto, né, com vocês, e vou refletir junto com ele sobre as questões que ele coloca e vamos comentar. Lembrando que um react, a gente é obrigado pelas regras do YouTube a interromper continuamente o vídeo, porque se a gente não interromper o vídeo, o YouTube não considera isso um uso justo de um vídeo de terceiro. No caso, esse corte é da TV 247. E se eu não interromper, o YouTube considera que eu não posso usar, porque é reprodução de um outro vídeo, não é vídeo novo, né? Espero que as pessoas, porque tem muitos comentários aqui no meu canal, quando eu faço react, que as pessoas reclamam, não é todo mundo, mas tem gente que reclama que eu estou interrompendo muito. Eu sou obrigado pelas regras do YouTube a interromper, porque só interrompendo é que o conteúdo tem validade, certo? Então vamos assistir e interromper e comentar. Por que você acha que milhões de pessoas, mesmo na prática colocadas numa condição de oprimidas, elas acham que são parça do opressor? Então, mas é isso, né? Você olha pro Brasil, você vê o cara quando você fala da elite brasileira, o cara que tá pagando um carro 1000 em 2 anos, ele acha que nós estamos falando com ele. Isso. Que vão tomar o carro dele. Taxação dos ricos, o cara que tem uma caminhonete e acha que é com ele. Exatamente, né? Então... Excelente primeira observação. O discurso da direita sobre ser contra a tributação, ele toca as pessoas que têm um pouco de propriedade, mas bem pouca, né? E eles acham que quando a gente está defendendo uma tributação mais justa e uma tributação sobre os ricos, eles acham que a gente está falando deles. Eles acham que eles vão ser atingidos. Esse é um grande problema de comunicação da esquerda. E a esquerda precisa se aprimorar nessa comunicação sobre tributação justa, justiça tributária. Ou seja, quando a gente tem que ter uma estratégia, e eu tenho falado já sobre isso há muito tempo. Quando a gente defende, nós devemos tributar dividendos empresariais, nós devemos inclusive dizer que queremos uma tributação sobre dividendos empresariais progressiva. Aí a pessoa de classe média, ou que tem um pouquinho de ações em algum lugar, bem pouquinho, né? A gente vai explicar para eles que não, esse pouquinho que você pega de dividendos, né? Isso daí, que são poucas pessoas que têm, mas esse pouquinho que você pega, isso daí não vai ser tributado, porque só nós vamos tributar dividendos empresariais que superam uma remuneração em cada dividendo superior a, sei lá, 10 mil reais, né? Qualquer tributação, remuneração que seja inferior a 5 mil reais vai ser isenta de tributação. Você não vai ser taxado. Quando a gente quer taxar gente que tem avião particular, gente que tem jatinho, gente que tem barcos, sua tributação sobre o seu carrinho, o seu Celta, não vai aumentar. Na verdade, nós queremos diminuir a tributação na classe trabalhadora. E, aliás, essa é uma agenda que a gente deveria absorver. Nós somos a favor de menos impostos sobre a classe trabalhadora. E para viabilizar menos impostos sobre a classe trabalhadora, nós defendemos mais impostos sobre os mais ricos e sobre as corporações empresariais. É importante falar também que não é uma coisa assim só nos ricos, só nas pessoas físicas, mas é também nas grandes empresas e no lucro das grandes empresas, porque as grandes empresas estão tendo muitos lucros ampliados pelo aumento de produtividade por causa da inteligência artificial, por causa da automação. Então os lucros de produtividade das grandes empresas estão aumentando, mas esses lucros estão ficando concentrados nas grandes empresas e seus executivos, não estão sendo distribuídos para o resto da sociedade. Então uma política simples é: vamos tributar mais o lucro das grandes empresas, sem estabelecer limite de lucro, o que foi feito na Venezuela, de limite de lucro de 30%, isso é bobagem. Mas vamos tributar mais o lucro das grandes empresas e utilizar esse lucro para financiar direitos sociais. E vamos diminuir impostos sobre a classe trabalhadora. Aliás, foi exatamente o que o governador de Minnesota e agora
candidata a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, fez em Minnesota, e a popularidade dele aumentou muito. Por quê? Porque ele diminuiu os impostos que incidem sobre a classe trabalhadora e os mais pobres, e as pessoas que ganham menos sentiram isso na hora. Epa, estamos pagando menos imposto. Bom. E ele tributou mais aonde? As grandes corporações empresariais. E detalhe, fazendo isso, estabilizou as contas públicas do estado de Minnesota. Ou seja, estabilizou contas públicas e melhorou a vida da classe trabalhadora. Por isso que a Kamala Harris, entre outros motivos, escolheu ele como vice. Porque é uma pessoa que na administração pública fez uma coisa que aumentou e muito sua popularidade. Tem algo aí a ser aprendido pela esquerda, não só em termos de política pública, mas em termos de estratégia de comunicação. Vamos seguir. Aí aquela coisa é a frase do Tim Maia, Leandro, né? Repita comigo. No Brasil, prostituta goza, traficante cheira, cafetão se apaixona e pobre vota na direita. Ele acrescentou, o pobre vota na direita, né? É uma coisa de maluco, eu não consigo entender. Quer dizer, como é que um negro pode votar no Bolsonaro? Como é que uma pessoa gay pode votar no Bolsonaro? Como é que alguém da favela pode votar no Bolsonaro? Porque façamos todas as críticas ao Lula. E você sabe que eu faço. Claro. Né? O Lula tem uma coisa que nenhum outro presidente da história do Brasil teve. Passou fome. E é extremamente solidário com quem passa fome. Verdade, tudo que ele falou. Agora, eu tenho uma explicação por que essas pessoas, principalmente os pobres, votam na direita. Esse é o poder da ideologia da classe dominante. O que é a ideologia da classe dominante? A classe dominante, ela tem mecanismos de difusão de ideias, de sistemas de ideias, que fazem as pessoas mais pobres se sentirem pertencentes e terem identidade com a classe diferente da classe deles. De defender os interesses de uma classe diferente da deles. Por exemplo, tem muita gente pobre que come a ideologia do empreendedorismo, da teologia da prosperidade. Isso hoje em dia está sendo muito difundido por igrejas. E aí qual é essa perspectiva? Eles querem defender menos impostos para os super ricos porque eles acreditam que um dia eles serão muito ricos. E eles não querem pagar esses impostos quando forem muito ricos. Agora, qual é o percentual deles que vão ascender a esses níveis de riqueza? Quantos vão ascender a esses níveis de riqueza? Pouquíssimos. Menos de 0,1%. Não é? Pouquíssimos de origem humilde vão chegar aí. Mas aí eles usam o exemplo anedótico. Ou seja, eles pegam uma pessoa num país de mais de 150 milhões de pessoas, 1, 2, 3, 4, algumas poucas que ascendem socialmente, que ficam muito ricos, não é? E dizem, eu vou ser que nem fulano, não é? E aí passa a vida toda defendendo os interesses dos super ricos, porque acredita que um dia vai estar nessa posição, porque quer ser o opressor, porque quer ser aquela pessoa que vai estar naquele lugar. E a classe dominante faz as pessoas acreditarem que isso é provável que aconteça para a classe subalterna. E por quê? Porque isso leva à desorganização das classes subalternas. Porque isso faz com que as classe trabalhadora tenha mais dificuldade de se organizar em sindicatos, em movimentos sociais, porque se a pessoa acredita que ela não vai pertencer mais àquela classe, por que ela iria se organizar para defender os interesses de uma classe que ela não sente pertencimento a ela? Ela quer, no fundo, se afastar daquela classe. E as lutas daquela classe trabalhadora, ela não quer mais pertencer. E é isso que muitas igrejas estão fazendo, divulgando essa ideologia que faz a classe trabalhadora se desconectar das lutas de sua classe, da luta dos seus vizinhos, da luta de todas as pessoas da classe trabalhadora. Então eu sei por que isso acontece, mas a gente tem que divulgar para as pessoas tomarem consciência disso, para fazerem oposição a essa ideologia e saber que nós temos que lutar juntos como sociedade, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade que todos tenham a oportunidade de avançar. E ele toca na questão de Lula. Uma das questões de Lula, de que fez Lula ser uma liderança de esquerda capaz de penetrar um pouco justamente
entre os mais humildes, é que, no caso de Lula, fica mais difícil de fazer essa desconexão, porque Lula viveu parte do drama que muitos deles vivem. Então, Lula consegue produzir esse elemento de identidade. A esquerda tem que ter não só esse elemento de identidade, mas tem que ter também uma penetração de ideologia, de perspectiva, para as pessoas entenderem a importância da luta histórica e as pessoas compreenderem, por exemplo, que a diminuição na jornada de trabalho, que direitos trabalhistas, que direito a férias, que todos esses direitos, eles só existem por causa da luta social do passado. E que se nós queremos avançar em direitos, em uma sociedade mais democrática e mais justa, nós precisamos de mais luta social. E todos precisam se engajar nessa luta. E trabalha para que as pessoas deixem de passar fome. E tirou o Brasil do mapa da fome. Quer dizer, não é o discurso demagógico. Que não se aplica, claro. Não. Fez por isso o tempo todo, né? E fica comprando essas brigas que até nem precisava comprar. Às vezes, né? De falar que os bancos que se danem, não vão mandar em mim, o dólar sobe. Sim. Mas é isso mesmo. Os bancos que se danem. A senhora não precisa falar tantas vezes. Mas eu sempre... Para mim, dos melhores casos do Lula é o caso que ele conta da primeira reunião do G7 que ele foi. Né? Na hora que ele olha pro 7, intimidado que estava, porque não falava nenhuma daquelas línguas, né? E aí se dá conta que nenhum deles nunca passou fome. Nenhum deles nunca acordou com merda subindo pela cama, rato e barata. Eu já. Quer saber, seu Bush? Essa guerra que vocês estão falando não me interessa. A guerra que me interessa é contra a fome. E vira em seguida o cara. A frase do Obama vem na esteira disso. Exatamente. Né? Esse aqui é o cara. Exatamente. Né? Exato. E o esforço coletivo tem que ser justamente contra a fome, contra a pobreza, né? E para que todos os cidadãos tenham oportunidade de desenvolver-se. E para isso precisam ter acesso à alimentação, à educação e a serviços de saúde. Enfim, mas para que isso aconteça, que para a população tome consciência dessa luta, é necessário trabalho social. É necessário a gente fazer esse processo de conscientização. E com a ampliação do acesso à internet, pessoas como eu, e não sou só eu, muita gente está fazendo isso, a gente vai trabalhar nessa conscientização e eu conto com vocês em divulgar o nosso trabalho para a gente ampliar o nosso alcance nessa conscientização. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe vire membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.